Colossenses 1. Lembram que esse pedaço faz parte de um hino utilizado na igreja. Não se sabe necessariamente se é a autoria de Paulo ou se não é. O que é importante é que está na Bíblia, está na carta aos Colossenses, e Paulo utilizou ele, se ele foi o autor, ou mesmo sendo ou não, para nos ensinar coisas muito profundas acerca de cristologia, acerca do nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses 1,15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós vamos hoje entrar nesse trecho. Nossa mensagem central, nós sempre temos que lembrar dela, porque é a mensagem que Paulo quer transmitir aos Colossenses e consequentemente a nós. Jesus é Deus e tem a preeminência, a supremacia, a primazia sobre tudo. E aí a primeira parte dessa exposição, versículos 15 a 17, nós já vimos. Jesus é Deus e tem a supremacia sobre a criação. E nós iniciaremos agora o trecho que fala que Jesus tem a preeminência sobre a nova criação. Lembrando aquele texto de que em Cristo nós somos novas criaturas, o texto de João 1. Você poderia trocar aí sobre a redenção, quem preferir. E hoje nós ficaremos apenas no versículo 18. Pretendo fazer uma exposição bem rápida, uma explicação bem rápida desse texto, porque apesar de ele ser curto, ele tem um conteúdo que nós devemos matutar sobre e permanecer sobre para poder entender e aplicar a nossa vida. E semana que vem, último domingo de março, nós terminaremos os versículos 19 e 20, ok? Então vamos começar. Como é que nós explicamos versículos aqui? Palavra por palavra, não é assim? É assim. Então nós vamos a primeira expressão que tem aí no versículo 18 é: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Tenho duas traduções, tenho a NVI e tenho a Revista Atualizada. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja, vírgula, da igreja. E na NVI, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele está explicando. Esse que é, na verdade, no grego não existe. O tradutor da RA escolheu por traduzir ao pé da letra. O da NVI ele interpretou. Não tem problema, tá? O sentido permanece, que o corpo é a igreja e Jesus é a cabeça desse corpo. Paulo já havia utilizado essa analogia em outras cartas. Se você vê na sua Bíblia, em Romanos 14, Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, Paulo já utilizou essa analogia do corpo e da cabeça sendo Cristo. Só que a ênfase que Paulo quer dar nesses dois textos que eu mencionei é acerca das funções que existem na igreja. Então ele está falando muito mais do corpo do que sobre a cabeça. Ele fala: o corpo tem vários membros, assim cada um tem a sua utilidade, a sua função. Se vocês lerem os textos de 1 Coríntios e de Romanos 12, vocês vão ver a ênfase de Paulo é sobre o corpo. Essa talvez seja a primeira vez de algumas outras que Paulo utiliza, que Paulo dá o foco para a cabeça, para Jesus sendo o cabeça da igreja. Existem alguns outros textos que ele utiliza essa mesma analogia, mas aqui ele quer tirar a atenção do corpo e mostrar que Jesus é a cabeça desse corpo. E o que significa isso?
O que significa Jesus ser a cabeça do corpo que é a igreja? Existem aqui duas possibilidades. Essa analogia pode ter dois sentidos. O primeiro sentido é que a cabeça, ela exerce sobre o corpo. Não tem ninguém aqui da área da saúde, não, né? Não? Então eu posso falar besteira, vocês não vão perceber. Estou brincando. Mas a cabeça, ela exerce sobre o corpo, e isso na analogia de Paulo e para os judeus da época, ela exerce uma função orgânica no corpo. Ou seja, a cabeça, ela é responsável por nutrir o corpo. Eu não sei se você já viu alguém andando por aí sem cabeça. Você já viu? Só a mula. Não, nós nunca vimos ninguém andando sem cabeça por aí, nem acho que sobrevivendo sem cabeça. Quando corta a cabeça de alguém, acaba. Por quê? Porque na cabeça, isso, claro, o apóstolo não era cientista. Ele não tinha essas informações no seu conhecimento. Mas nós podemos ver, isso dá para verificar, que a cabeça é o centro nervoso do corpo. Já começa pelo cérebro. O cérebro é o chefão do sistema nervoso. Se o cérebro morreu, fica lá só um corpo. No entanto que hoje existe não é eutanásia, eles fazem uma ortotanásia quando há morte cerebral. Então eles desligam os aparelhos e a pessoa morre de verdade, quando há morte cerebral. Então o cérebro já é o chefão do sistema nervoso. Existe algo interessante, essa informação para o enriquecimento da analogia. Existe na nossa cabeça, abaixo do cérebro, algo que eles chamam de glândula pituitária, ou a hipófise. O meu sogro teve câncer nessa hipófise, teve um tumor nessa hipófise. É uma glândula desse tamanho, e o tumor do meu sogro era um pouco maior. Mas essa glândula é responsável por regular os hormônios do seu corpo, sabia? Junto com a tireoide fica aqui nessa região. Junto com a tireoide, ela é responsável por regular os hormônios do seu corpo, essa glândula pituitária. Então, mais uma vez, a cabeça mandando no corpo. Algo também que é muito importante, eu não sabia, fui estudar. Sabe quem é responsável por manter os batimentos do seu coração corretos, para que você não morra, não se canse demais? É um órgãozinho que fica na sua cabeça. Não é o coração que faz todo o trabalho sozinho. É um órgãozinho que regula a pressão sanguínea, regula o seu equilíbrio, regula os batimentos cardíacos, a frequência de respiração. Quando a gente corre, o coração não bate com mais pressão sanguínea, respiração e batimentos cardíacos. Chama medula oblongata. Eu não sei o nome em português disso, medula oblongata. Tem a medula óssea que fica nessa região e a medula oblongata que fica embaixo da glândula pituitária, e é responsável por tudo isso. Você não sabia? Fique sabendo, é responsável por tudo isso. Se tiver problemas com batimentos cardíacos, respiração, pressão arterial, vão verificar a sua cabeça, não necessariamente o seu coração. E o cerebelo, todos aqui já ouviram falar do cerebelo. O cerebelo é aquele responsável, a gente sempre ouve que é aquele responsável pelas coisas que nós fazemos sem pensar. Ou seja, são os movimentos voluntários, não são involuntários, são os movimentos voluntários. Ninguém pensa, eu vou pensar que eu vou andar. Eu não preciso usar todo o meu pensamento, todo o meu cérebro para efetuar o ato de andar. Não preciso. Então o cerebelo é responsável por isso. Pessoas que têm disfunção no cerebelo, elas têm movimentos involuntários, porque não se comunicam corretamente com essa parte da cabeça. Então vejam aí como é importante a cabeça, como a cabeça tem essa função orgânica sobre o corpo. Você já viu pessoas vivendo sem um membro, às vezes pessoas vivendo sem o coração, claro que por pouco tempo, mas existem lá máquinas artificiais que conseguem substituir mesmo por pouco tempo o coração de uma pessoa. Eu gosto muito de séries médicas, assistir House,
tem uma nova aí, The Good Doctor, eles fazem as operações lá e vamos fazer uma operação no coração da pessoa. Tira o coração, faz a operação fora da pessoa, depois volta de novo. Eu fico, como assim? E a pessoa não morreu sem coração? Vejam, até o coração nós conseguimos sobreviver, mas sem cabeça ninguém sobrevive. Sem cabeça, como é que se mata o Wolverine? O pessoal pergunta, tirando a cabeça, não é? Só assim dá para matar o Wolverine. Mas vejam aí a importância, a proeminência que a cabeça exerce sobre o corpo. Então esse é um dos sentidos que o apóstolo poderia ter em mente. O outro, que eu acho que na verdade pode ser os dois sentidos. O segundo sentido é que a cabeça exerce autoridade, exerce uma função de preeminência, de importância sobre o resto do corpo. Não é que a cabeça é mais importante, mas sem a cabeça, é o que eu já repeti aqui várias vezes, sem a cabeça o corpo não vive. Sem alguns outros membros o corpo vive, sem a cabeça não vive. Então esses dois sentidos, de que a cabeça ela é responsável pela nutrição do corpo, para que o corpo funcione corretamente, é um sentido orgânico, e um sentido de autoridade. A cabeça manda no corpo. O que a cabeça diz, o que a cabeça manda, o corpo tem que obedecer. Então esses dois sentidos que Paulo pode ter em mente aqui, quando usa essa analogia de que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vamos abrir e ver o texto de Efésios, que tem essa mesma correlação com esse trecho. Efésios 1:20. Efésios 1:20. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Lembram dessa explicação? Governo, autoridade, poder e domínio. O que é isso? São ordens de anjos. Lembram disso, dessa explicação do versículo 16? Poder, autoridade, domínio. Isso não são muito acima dos reis da terra, muito acima dos presidentes. Não, estou falando de anjos. Por que o Paulo se preocupa, inclusive em Efésios, com essa questão dos anjos? Porque o gnosticismo nascente e o misticismo grego cria que os anjos exerciam autoridade sobre nós. Que os anjos tinham essa função, esse poder sobre as pessoas. E Paulo quer mostrar em Colossenses e também em Efésios que não. Que Jesus é o único que tem autoridade, exerce autoridade sobre nós. Os anjos inclusive estão debaixo da autoridade do próprio Cristo. Continua a leitura em Efésios 1. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A mesma ideia aqui em Efésios nós temos aí em Colossenses. Jesus sendo o cabeça da igreja. Muito bem, deu para entender esse pedacinho? Há alguma dúvida de que Jesus exerce uma função de sustentação? É Jesus quem sustenta, é Jesus quem nutre a igreja, é Jesus quem exerce plena autoridade sobre a igreja. Essa é a mensagem que Paulo queria entregar aos Colossenses, e é a mensagem que nós devemos receber hoje, porque nós vivemos em tempos que as pessoas, com o seu ego inflado, com o objetivo de se verem adoradas pelas outras pessoas, criam cargos, criam autoridades. Eu já não sou mais pastor, eu sou apóstolo. E a igreja agora acaba sendo não a igreja de Cristo, mas a igreja do fulano de tal.
nós devemos rejeitar todo esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, em que as pessoas se colocam como autoridade sobre a igreja. O que ela diz, que essas pessoas dizem, não vale de nada se não estiver de acordo com o que o Senhor Jesus diz. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Quírios da igreja, Ele exerce autoridade, Ele é quem nutre a igreja com os seus ensinamentos, com a sua palavra, com as suas obras. E Ele exerce uma nutrição, inclusive através do Espírito Santo que habita em nós. Muito bem, esse é o primeiro trecho aí do versículo. Vamos passar para a segunda parte. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Nessa expressão é muito importante nós termos atenção aqui. Paulo já mostrou que Jesus tem a preeminência, a supremacia sobre a criação. Paulo está dizendo que Jesus exerce autoridade, tem a preeminência sobre a igreja. E agora Paulo está rebatendo mais uma vez, o gnosticismo, a ideia do gnosticismo que a matéria é má, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas como assim está enfrentando os gnósticos? Por quê? Existia uma seita na época de Jesus, que eles não criam na ressurreição do corpo, justamente advindo desse tipo de pensamento gnóstico, de que o corpo é matéria, o corpo não vale de nada. Inclusive existiam alguns que diziam que Jesus, por a matéria ser má, Jesus não tinha um corpo físico. Era um corpo visível, mas não era um corpo físico. Alguns até sustentam que Jesus flutuava, tem umas ideias malucas assim. Mas Paulo dizendo que Jesus é o primogênito de entre os mortos, ele confronta diretamente esse pensamento. Os saduceus, eles criam que não existia ressurreição de mortos. Por quê? Porque a matéria é má, então o corpo se desfaz. O corpo está lá. Mas Jesus ressuscitou. Jesus é o primogênito, o princípio de entre os mortos. Nós vamos estudar e vamos explicar melhor isso. Mas já aqui, quero chamar a atenção de vocês para o objetivo de Paulo. Essa ideia gnóstica, lembram da heresia de Colossos? O gnosticismo estava lá, presente. Então Paulo tem que atacar isso. Essa ideia de que Jesus não ressuscitou, de que a matéria é má, não confere com as Escrituras. Por quê? Porque Jesus é o primogênito de entre os mortos. O seu corpo ressuscitou. Ele está vivo. Então, Paulo tem esse objetivo em atacar diretamente esse ensino falso, essa heresia. Inclusive, a ressurreição de Cristo é um dos temas centrais do Evangelho. Vejam aí em 1 Coríntios 15. Você negar a ressurreição de Cristo é você negar todo o Evangelho. Toda a obra é a consumação da obra de Cristo, a sua ressurreição. Veja aí em 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O apóstolo não poderia ser mais claro. Se não há ressurreição, queridos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está inclusive nesse mesmo capítulo. Então, é muito importante nós crermos e pregarmos e compreendermos a importância da ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver em outros textos que, por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos ter esperança na nossa ressurreição. Só porque Jesus ressuscitou. Veja também 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1 diz acerca da centralidade da ressurreição de Cristo no Evangelho. Um tema central do Evangelho. Negar a ressurreição é negar todo o Evangelho. É inútil. 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do
Evangelho. A ressurreição do Senhor é tema central do Evangelho. Muito bem, agora vamos ver o que significa os termos aqui do texto, desse trecho. Ele é o princípio. O que Paulo quer dizer dizendo que Jesus é o princípio? Parece que ele, como é uma poesia, parece que ele usa dois termos sinônimos, princípio e primogênito. Nós vamos entrar no primogênito mais para frente, mas vamos entender o que é esse princípio, que é o termo arré. O arré ele está sem preposição, então é de fato um substantivo, aqui no caso um adjetivo, dizendo que Jesus é o primeiro a ressuscitar, a originalidade da ressurreição. Mas você pode me indagar, peraí, está errado isso aí, porque Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar na história. Vocês conseguem lembrar de outras pessoas que ressuscitaram? O próprio Jesus ressuscitou pessoas, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, e algumas pessoas, o texto de Mateus 27 diz que algumas pessoas, alguns santos ressuscitaram no dia da morte de Jesus. Mateus 27, 52. Como é que Jesus é o primeiro? Como é que Jesus é o princípio? Porque o tipo de ressurreição de Jesus é de fato a primeira. Porque todos esses que ressuscitaram, foram ressuscitados por Jesus, eles morreram de novo. Eu fiquei pensando nisso. Que quão grande obra é a ressurreição de alguém. Talvez o maior dos milagres seja a ressurreição de alguém. Mas essas pessoas morreram, elas experimentaram a morte 2 vezes. Que cruel, né? Que cruel experimentar a morte 2 vezes. É para mostrar o poder de Cristo, sim, mas experimentar a morte 2 vezes não é uma boa experiência, creio eu. Então essas pessoas morreram novamente. E Jesus não morreu. Jesus ressuscitou com o seu corpo glorificado. Existem algumas evidências, existem alguns textos que apontam para isso, para o corpo glorificado do Senhor. E Jesus não morreu mais. E ele nem poderia. Veja aí a Bíblia em 1 Coríntios 15. É uma forte relação. 1 Coríntios 15 é um capítulo central sobre a ressurreição, tanto a de Cristo como a nossa ressurreição. Se você quer aprender um pouco mais sobre a ressurreição do corpo, leia 1 Coríntios 15. Esse texto, inclusive, é um texto bom para você utilizar quando você estiver lendo para alguém que está doente. Eu li esse texto quando eu fui visitar o pastor Thomas no hospital. E ele agradeceu, ficou muito feliz, porque fala acerca da ressurreição do nosso corpo. Calma, tem problema de coluna, eu tenho problema de coluna, né? Às vezes é difícil, né, Calma? Você olha esse corpo aqui, já era, está entregue. A gente só vai envelhecendo, as coisas só vão piorando. E colesterol que tem que controlar, e o cabelo que está caindo, e tudo. E é só, o corpo, a ressurreição do corpo é uma esperança que nós devemos ter. É uma alegria que nós podemos ter como crentes em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E porque Ele é o primeiro dos mortos, é o princípio dos mortos. A ressurreição de Cristo foi única e a primeira. E nós desfrutaremos dessa ressurreição também. Veja aí essa ideia em 1 Coríntios 15. 15 e 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Primícias aqui são os primeiros frutos, né? É aquele termo da colheita que diz que são os primeiros frutos. Então Jesus é o primeiro fruto dessa colheita de ressurreição. Esse é o sentido que Paulo quer dar quando ele diz que Jesus é o princípio. Então a originalidade de Jesus na ressurreição. Jesus não voltou a morrer. Jesus está lá no céu em corpo e em espírito, aguardando a sua vinda, sua volta para nos buscar. Eu gosto muito das sutilezas de Paulo. Paulo era muito inteligente. Se você ver
aqui no versículo 18, e até comparar com o texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 15, existe uma preposição que parece que passa desapercebida quando nós olhamos com rapidez. Mas veja aí, eu não sei como é que está na sua tradução, mas aqui diz assim: ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Está assim na sua tradução? Como está? O primeiro entre os que faleceram. Sendo ele as primícias dos que dormem. Isso é 1 Coríntios. Agora leia o Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Como é que está? É o princípio primogênito dentre os mortos. De entre os mortos? Dentre os mortos. Tá dando a mesma, né? Vocês viram que a diferença, existe uma sutil diferença aqui entre o 1 Coríntios e, apesar da ideia ser a mesma, mas Paulo quer mostrar que Jesus, o tipo de morte, o tipo de ressurreição que Jesus experimentou, ele colocou uma preposição aqui, a preposição ek, que quer dizer saído. Ele estava no mundo dos mortos e ele saiu, deixou de participar dessa categoria dos mortais. Então ele é o primogênito das pessoas que saíram do reino dos mortais. Jesus não vai morrer novamente. Por quê? Ele saiu. Esse ek. Você quer denotar que algo foi tirado de dentro, foi expulso? Eu vou utilizar essa preposição ek. Foi tirado desse reino mortal. Esse é o tipo de ressurreição que Jesus experimentou. É uma sutileza muito grande, mas que os leitores podem verificar, mostrando que realmente Jesus, a originalidade da ressurreição de Jesus, o tipo de ressurreição que Jesus experimentou. Ele saiu, ele não morre mais. Ele saiu dessa categoria dos mortais. Agora leve os seus olhos, veja aí o termo primogênito. Ele é o princípio, o primogênito. Parecem sinônimos, certo? Alguns comentaristas vão adotar a ideia de que primogênito ser o primeiro nascido, primeiro a vir a ser. Eu tenho as minhas ressalvas. Por quê? Porque nós já explicamos primogênito lá no versículo 15. Primogênito de toda a criação. Por que será que Paulo utiliza um outro texto? Vocês lembram a explicação do versículo 15? O que é primogênito de toda a criação? Que ele é o primeiro a ser criado? É isso? Não é isso. Nós vimos que primogênito de toda a criação quer dizer acerca do seu direito de herança sobre a criação. Jesus tem autoridade sobre a criação. A ele foi dada toda a criação. E aí esse texto se explica com o final do versículo 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então isso quer dizer o primogênito, que ele tem direito de herança, tudo é dele, a criação toda é dele. Vamos trazer esse mesmo conceito para cá, que Jesus é o primogênito de entre os mortos. O que isso quer dizer? Jesus tem direito de herança sobre os mortos? Talvez não seja essa a melhor explicação, direito de herança, mas que Jesus tem o direito de posse de propriedade sobre aqueles que ressuscitarão, ou que ressuscitaram. Isso é verdade. Ou seja, Jesus é o Senhor daqueles que ressuscitam. Jesus é o primogênito daqueles que ressuscitam. É o primogênito de entre os mortos. Esse é o sentido, porque mais uma vez, princípio, originalidade. A ressurreição de Cristo foi única, foi dessa forma. Ele foi tirado do mundo dos mortos. E primogênito, além de ser o primeiro, que é o sentido do princípio, ele é o dono, ele é senhor daqueles que também saem do reino dos mortos. Esse é o sentido. Veja aí, Paulo está falando da nova criação. Antes disse que ele é o primogênito de toda a criação. Agora diz que ele é o primogênito da nova criação.
naqueles que são redimidos. Veja aí a diferença dessas expressões em Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5 tem o sentido de ser o primeiro, e não de ter a propriedade, de ter senhorio sobre a nova criação. Apocalipse 1:5, quem achou pode ler. A parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Aqui, talvez alguns comentaristas vão dizer que é o mesmo sentido, primogênito dos mortos, o Senhor daqueles que ressuscitam, é o Senhor Jesus, porque a palavra é a mesma. Então é o mesmo sentido aqui de Colossenses 1:18. Muito bem, esse foi o trechinho aí de ele é o princípio primogênito de entre os mortos. E finalmente, terminando o versículo, para em todas as coisas ter a primazia. O objetivo de Paulo, queridos, sempre foi apontar a supremacia do Senhor Jesus sobre a criação. Isso até o versículo 17. E agora ele aponta a supremacia de Cristo sobre a nova criação, sobre aqueles que ressuscitam e sobre a igreja que é o seu corpo. Abro no texto de Romanos 14 para apontar, para ver essa mesma ideia. Romanos 14, quem achou pode ler o versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Essa é a ideia que Paulo quer transmitir para os colossenses. E está embutida aqui também no texto de Romanos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, ressurgiu. 2 pontos: para ser Senhor de mortos e de vivos. Ele é o Senhor supremo de toda criação e de toda nova criação. Existe um texto paralelo aqui que é muito importante. Nós devemos abrir. Nós já lemos quase todo o capítulo de 1 Coríntios, mas agora vamos abrir em 1 Coríntios 15 e vamos ler a partir do versículo 21. Nós já lemos o versículo 20, já lemos o versículo 13, se eu não me engano, e vamos ler os versículos 21 a 28. 1 Coríntios 15, 21, 28 faz um paralelo e explica essa relação de Jesus ter a supremacia, de Jesus ser o primeiro de entre os mortos e de Jesus ter as coisas sujeitas a si. Veja aí, 1 Coríntios 15, 21, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aqui a ideia de ressurreição. Jesus já ressurgiu, ele foi o primeiro. E depois, quando ele voltar, nós também seremos ressuscitados, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Aí a ideia é claríssima, porque ele usa o termo primogênito, porque o Pai sujeitou tudo ao Filho. Ele tem o direito de herança, de controle, de senhorio, de supremacia sobre todas as coisas espirituais, poder, domínio e autoridade, e as materiais, sobre o corpo, sobre a ressurreição dos que são seus. Muito bem, essa foi a explicação do versículo 18, sempre
lembrando, sempre tendo por pano de fundo a nossa mensagem central, que Jesus Cristo é Deus e tem a preeminência sobre tudo, e aqui uma área em que Jesus tem a preeminência é a nova criação. Deu para entender o versículo 18? Difícil? Não é muito difícil. Só esses termos aí que nós precisamos tomar cuidado, porque como eu disse, quando eu estava explicando o versículo 15, os testemunhos de Jeová, por exemplo, utilizam esse termo primogênito de toda a criação para dizer que Jesus foi criado. Então nós devemos sempre atentar para a explicação desses termos, para ter uma correta visão do que o apóstolo disse e do que das implicações para a nossa vida. Eu elaborei algumas aplicações. Pode colocar a primeira? Pode colocar a primeira, Raul. Veio invertida aí. Não, pode pôr as duas. Aí. É só a animação que está invertida. Eu estou colocando 5 e 6 porque é o mesmo trecho bíblico. Então, acho que vai ter umas 8 aplicações aí. De cada versículo dá para fazer a aplicação. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele quem provê sustento e exerce autoridade sobre ela. Nesse sentido, somente poderemos gozar de saúde espiritual enquanto anexados ao corpo de Cristo, vivendo dependentes dele e sob seu senhorio. Aqui, irmãos, eu quero fazer um alerta a vocês. Eu dou graças a Deus que vocês estão aqui, sempre estão conosco, congregando, porque não existe crente saudável fora da igreja. Não existe. O crente que se vê numa situação de desigrejamento, o crente sofre. Eu nunca passei por isso, mas eu já ouvi de pessoas que passaram um tempo sem igreja. Mas você está falando do corpo de Cristo. Sim, o corpo de Cristo se reúne em congregações, se reúne em lugares específicos. Lembram do primeiro sermão, do versículo 1? A igreja tem local, a igreja tem endereço fixo. Colossenses 1:1. Aos irmãos que estão em Colossos. Existe, obviamente, o texto de Paulo está dizendo do corpo de Cristo como forma geral, como a igreja de modo completo. Mas o crente, ele só pode andar saudavelmente se ele está na igreja de Deus. Essa história de, não, eu sou crente em casa. Você não vai ter uma vida saudável fora do corpo de Cristo. Não dá para o dedo, eu vou viver sozinho. O que acontece se um dedo é desanexado do corpo e vive sozinho? Ele necrosa e morre. É isso que acontece. Então, nessa ideia de que Jesus é o cabeça e nutre o corpo, nós só podemos ter uma vida saudável se vivermos dentro da igreja, anexados à igreja de Deus. Somente assim nós podemos ter uma vida cristã saudável, sendo nutridos pelo Senhor Jesus e debaixo da sua autoridade. Sexta, conforme Colossenses 3, abra sua Bíblia em Colossenses 3. Lembram o que eu disse na aula introdutória? Vocês não lembram, claro que vocês não lembram, nem eu lembro. Mas é muito comum, e o Paulo utiliza isso em todas as suas cartas. Primeira parte da carta é instrução teológica, doutrinária, às vezes até divididinho, que no caso de Colossenses foi primeiros 2 capítulos, instrução doutrinária, teológica. Os últimos 2 capítulos, aplicações práticas, recomendações, ordenanças de ordem prática. E aqui Paulo começa com essa ideia. Ele veio falando acerca da supremacia de Cristo, o que Jesus fez sobre a morte, a autoridade de Jesus sobre o corpo. Tudo isso nós vamos caminhar, se Deus quiser, ao longo de anos, até chegar no capítulo 3. Mas aqui já ele inicia a parte prática da carta. E ele diz assim, em Colossenses 3:1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja, você já ressuscitou.
Existe um sentido em que você já ressuscitou. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus nos deu vida. Nós fomos vivificados pelo Senhor Jesus. Então nós já ressuscitamos. Nós somos novas criaturas. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, o que acontece? Qual é a consequência lógica disso? Eu sou uma nova criatura, fui ressuscitado pelo Senhor Jesus. Qual é a consequência lógica disso? Para Paulo, o que acontece naturalmente? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja o versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para o velho homem e agora vivemos para Deus. Então, conforme Colossenses 3, há um sentido em que nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. Esta é, portanto, a base da nossa esperança e certeza de que ressuscitaremos em corpo e alma. Essa ideia está em Pedro, 1 de Pedro 1,3. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas irmãos, o fato de que Jesus ressuscitou deve guiar a nossa vida, deve nos dar esperança, nos encher de esperança de que um dia teremos o nosso corpo ressuscitado. Por que eu disse que o texto de que fala sobre a ressurreição pode servir para aquelas pessoas que estão doentes? Porque um dia nós teremos nossos corpos glorificados e não sentiremos mais dores na coluna, não sentiremos mais os efeitos da idade e do sedentarismo, talvez. Não sentiremos mais esses efeitos, porque um dia ressuscitaremos. O resultado disso é uma vida santificada. E aí Paulo discorre até o versículo 17 sobre diversas aplicações práticas decorrentes da esperança de ressurreição. Eu gosto muito dessa ilustração, eu vou terminar com ela. Antigamente os pais faziam promessas aos filhos, e algumas eram cumpridas, outras não. Mas talvez você já tenha recebido uma promessa dos seus pais no seguinte sentido: se você passar de ano, se você for aprovado no final do ano, você vai ganhar tal coisa. Você vai ganhar uma bicicleta, você vai ganhar um videogame, você vai ganhar que mais? Uma boneca, você vai ganhar um helicóptero. Não, é demais, né? Eu ganhei um helicóptero de brinquedo dos meus pais. Você vai ganhar o que você quiser no final do ano, mas só no final do ano, se você passar. O que acontece com a criança com essa promessa? O que ela faz? Ela se empenha, ela se esforça, ela vai estudar. Por quê? Porque ela tem a promessa de que no final do ano vai ganhar algo que ela quer muito. Então ela estuda. Normalmente isso acontece no primeiro mês, né? Depois a criança esquece e larga a mão. Mas não deveria ser assim. Aquela promessa deveria sempre estar ali, ó. E os pais deveriam reforçar, ó, lembra da bicicleta? Opa, vou estudar, não posso tirar nota vermelha, porque senão eu não vou passar de ano. Se eu repetir... E aí existia a promessa negativa também, né? Se você repetir de ano, o couro vai comer. E a criança vivia com medo desse couro que ia comer. Então, isso deveria acontecer conosco também. Só que nós, como as crianças, esquecemos dessa promessa. Que promessa? Promessa de ressurreição. A promessa de ressurreição juntamente com Cristo, a promessa de ressurreição do corpo, deveria nos mover hoje a viver uma vida que agrada a Deus, a viver uma vida reta. Por quê? Porque essa promessa nos move, como crianças aguardando o presente no final do ano. Essa promessa nos move. Mas não, passa um mês e a gente esquece a promessa, e as notas vermelhas vêm, o pecado se instala na nossa vida, nós esquecemos. E essa promessa sempre tem que ser reforçada para nós, porque por ela nós devemos viver. Um dia nós ressuscitaremos com o Senhor, corpo e alma, mas uma ressurreição única, a ressurreição do nosso Senhor, onde nunca mais morreremos, para viver eternamente com Ele, sem dor, sem lágrima,
para sempre vivendo em comunhão com o nosso Salvador. Nós devemos viver baseados nessa esperança. E isso deve nos mover todos os dias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a base de toda a nossa esperança, de todo o Evangelho. Obrigado, ó Deus, por essa certeza de saber que o Senhor Jesus está sentado à tua destra, em corpo e espírito. Obrigado, ó Deus, por essa certeza, por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque somos fracos e esquecemos dessa promessa. Ajuda-nos a viver uma vida santificada, porque já, de certa forma, fomos ressuscitados pelo Senhor, para viver em novidade de vida, e não mais mortos em nossos delitos e pecados. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos. Acenda o Teu Santo Espírito em nós, para que Ele nos controle em todas as áreas. Controle os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos membros, tudo, ó Deus, para que vivamos de maneira que Te agrade, sempre baseados, sempre fundamentados na esperança de que um dia ressuscitaremos plenamente, participaremos plenamente da ressurreição do Senhor Jesus. Em nome dEle, que nós aguardamos com tanta ansiedade e pedimos que o Senhor venha logo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.